Bom, estando na hora regimental e havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, eu dou por abertos os trabalhos da sessão de dissídio coletivos do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Cumprimento os colegas julgadores, o ilustre representante do Ministério Público, os senhores servidores, os atuantes advogados, e colocam em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? A ata aprovada. Eu quero registrar que estou assumindo a presidência da sessão. O presidente nato é o desembargador Ricardo Morhalen, né, o nosso vice-presidente judicial, mas os mesmos se encontram em função oficial, administrativa na capital do Estado, por isso que não se acha presente. E eu queria também registrar a justificativa de ausência da desembargadora Maria Laura Franco de Faria, em razão de consulta médica. Bom. Então não foi golpe. Alguém quer fazer algum registro, alguma observação? Não. Eu queria registrar a presença no nosso plenário, uma situação até diferenciada, da ilustre senhora Marta Barreto de Lucena. Ela é estagiária da UNA, do 10º período de Direito, e tem 89 anos de idade. Então, isso é uma demonstração manifesta de espírito jovem, de quem acredita na vida, e é um exemplo marcante a ser seguido. É uma satisfação tê-la conosco na nossa sessão. Então, vamos passar ao julgamento dos processos da pauta. A senhora secretária fará o pregão do primeiro deles, observada a preferência regimental. Não. O primeiro é o dissídio coletivo 10.311, relator excelentíssimo juiz Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, suscitantes, sindicatos, trabalhadores das indústrias, etc. E é muito grande suscitante. E suscitado, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e outros. Processo 10.311. Já está na tela, tá? Perfeitamente. E nesse processo nós temos advogados inscritos, tanto pelo suscitante como pelo suscitado. Fala efetivamente primeiro o advogado suscitante, doutor Luciano. Tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da sessão, demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, digna secretária. A situação aqui que nos coloca aqui são dois desafios, na verdade. Não vou tomar o tempo, porque, na verdade, a gente já sabe como que se está se julgando, né, atualmente os dissídios coletivos. Mas, por dever de ofício, eu tenho que fazer algumas ponderações aqui com relação às peculiaridades desse dissídio coletivo. A primeira situação aqui é a questão jurídica, que a gente sabe da questão do consenso, que, na minha opinião, é um contrassenso, mas respeito, porque está na norma constitucional. Né? Porque conflito capital-trabalho jamais vai ter um consenso e vai ter um beneplácito das entidades patronais para que conceda que, numa divergência, venha aqui ao tribunal. Mas a situação também tem um lado social. Esse lado social, né, que coloca o trabalhador na berlinda, na parede, porque, em função do histórico que se desenvolveu nas negociações. Acho que cumpre-me falar aqui que, se não me engano, o doutor Osmano pode me corrigir, né, que durante mais ou menos 20 anos nós sentamos à mesa de negociação com 3 federações, com posicionamentos, inclusive, divergentes, né, que é a Força Sindical, a CTB e a CUT. Mas, no ano passado, lamentavelmente, essa unidade ela foi quebrada. Foi quebrada por quê? Né? Exatamente, né, e um dos motivos, creio eu, é exatamente a questão desse comum acordo, que não foi, naturalmente, pela parte patronal, não nos foi dada, e, a partir do momento que não se concedeu isso, nós ficamos numa situação delicada, porque aqui trata-se de reposição de pão do cada dia, com piso salarial que hoje, a inflação na época é 9,91, entendeu? Sem nada, nós não temos nenhuma configuração ainda de reposição, né? E hoje, a persistir, embora saiba das reitoradas julgadas,
a questão jurídica, nós estamos aqui relegando aqui trabalhadores, umas centenas de trabalhadores que vão ficar realmente nem sem pão, sem farinha. Lamentavelmente, o que nos levou aqui a essa posição de assumir juridicamente a questão do dissídio coletivo? É exatamente porque dentro daquela unidade, no momento que se colocou que haveria, depois de 20 anos, renovando as convenções coletivas, colocou-se inusitadamente, no ano passado, uma cláusula que sem ela não se assinaria a convenção coletiva. Qual seja? Banco de horas. Banco de horas de 300 dias. Alguns sindicatos assinaram, né, mas outros optaram por não assinar. Daí, exatamente, a nossa resignação e buscar um caminho da justiça. Na verdade, essa situação é colocada sob esse prisma. Por isso que é o dever de ofício meu aqui estar alertando por essa questão, que ela é particularizada, porque os sindicatos que não assinaram a convenção coletiva ousaram divergir e não assinaram exatamente porque, dentro dessa perspectiva, o banco de horas colocado pela FIENG é um banco de sangue, né? Porque, a partir do momento que você não se afere em 300 dias o que se pagou, o que é débito, o que é crédito do trabalhador, na verdade, nós não temos nenhuma condição. E o que se colocou naquela época, para que a gente saísse desse impasse, que a gente poderia estar fazendo acordos, inclusive individuais, a respeito desse assunto, né? Com essa situação, perde-se 20 anos de conquista e perde, na verdade, a oportunidade da gente estar unindo em torno de uma composição no nível de autocomposição. Era isso que eu gostaria de falar, né, embora respeitando aqui, né, a posição do tribunal. Peço justiça. Com a palavra o advogado suscitado, doutor Osmani Teixeira de Abreu. Senhor presidente, senhores desembargadores, boa tarde. Presidente, o senhor vai me ouvir repetir, porque eu já presidi outras sessões, eu sempre, quando venho falar de dissídio, lamentavelmente, eu lembro do professor José Cabral, que foi o decano dos advogados nesse tribunal durante muitos anos, e dizia que toda defesa que tem muita preliminar tem pouco mérito. Mas, inevitavelmente, nos últimos dissídios, eu sou obrigado a apontar algumas preliminares. A primeira delas seria de legitimidade passiva da FIENG quanto ao sindicato de Sabará, que é um dos suscitantes. E por quê? Como todos sabem, convenção coletiva, acordo coletivo, dissídio coletivo é privilégio de entidades sindicais, seja de empregados, seja patronais. E em Sabará existe um sindicato da categoria econômica, das indústrias, metalúrgicas, mecânicos, material elétrico, que representa todos os empregadores daquela localidade do ramo da indústria. Então, evidentemente, que não comporta um dissídio coletivo contra a Federação das Indústrias e nem contra os outros sindicatos, mas principalmente contra a Federação das Indústrias, que não tem legitimidade para responder onde a categoria é organizada. Outra preliminar seria a irregularidade no edital de convocação. O sindicato de Betim, por exemplo, no edital convoca sócios e não sócios. E nós sabemos que está na lei, que está no próprio estatuto do sindicato, que quem pode deliberar sobre convenções coletivas são os associados. E está, inclusive, escrito no artigo 6º do Estatuto, parágrafo de 1º, que os direitos dos associados são pessoais e intransferíveis. Então, não se pode permitir que não associados, que ninguém sabe quem é, inclusive, não associado, não tem identificação, participe de uma assembleia para decidir, eu quero isso, eu quero aquilo. A outra coisa é a irregularidade também na assembleia, a falta de autorização de dissídio. O suscitante declara que possui 3.400 associados. Na lista de presença, que está nos autos, contando sócios e não sócios, tem apenas 44 presentes, ou seja, 1,3% dos associados. Então, para nós, sem entrar nos detalhes da lei, esse quórum não é suficiente. Mas, além disso, o que consta na ata da Assembleia?
os trabalhadores aprovaram a campanha unificada, bem como conceder autorização à diretoria da entidade para outorgar procuração ou estabelecer a comissão de negociação que coordenará a negociação unificada, podendo, para esse fim, praticar os atos negociais, bem como a entidade no ajuizamento de dissídio coletivo. O que é a campanha unificada? O doutor Luciano, basicamente, já começou. Mas a campanha unificada é uma campanha onde tem do lado dos trabalhadores 21 sindicatos e do lado dos empregadores, Federação das Indústrias, mais 10 sindicatos patronais. É realmente uma campanha unificada. Mas o que aconteceu é que eu diria que a diretoria dos suscitantes não cumpriram nem o que está na ata, porque depois de longas discussões, nós fizemos, se não me engano, umas 15 reuniões, 17 dos 21 sindicatos resolveram firmar a convenção coletiva, o que foi feito com 17 sindicatos. Apenas os 4 suscitantes, por motivos deles, resolveram não firmar. No nosso entendimento, segundo consta da ata, eles tinham de fazer uma outra assembleia para saber, primeiro, para recusar as nossas propostas, que não foram discutidas, e segundo, para falar, não, realmente vocês podem entrar com o dissídio separadamente, porque, no nosso entendimento, o dissídio tinha de ser unificado. Bom, tirando essas preliminares, a última, que é de conhecimento geral, é da emenda 45 da Constituição, e eu diria, não vou entrar nos detalhes, que qualquer interpretação, seja pelo processo filológico ou teleológico, nós vamos concluir que não cabe dissídio coletivo de comum acordo entre as partes. Para não falar mais nada, peço vênia para discutir 2 acordos, um desse tribunal e outro do TST. Desse tribunal, dissídio coletivo de natureza econômica, multiconsentimento, o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República, adota a maioria dessa seção de dissídios coletivos, interpretando o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, fixou a posição de que o acordo entre as partes, rectius, como um acordo na dicção da norma, concerne a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo coletivo de natureza econômica. Falto de tal, o processo resta extinto sem resolução do mérito, consequência que se impõe no caso vertente, TRT da Terceira Região, relator, desembargador Marcos Moura Ferreira. E, finalmente, o outro do Colendo do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte: a discordância do suscitado com o ajuizamento do dissídio coletivo oportunamente manifestada em contestação determina o decreto de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, como um acordo previsto no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 45, 2004. Recurso a que se nega provimento. E conclui, a expressão de comum acordo previsto no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 45, 2004, não padece do vício da inconstitucionalidade, uma vez que, 1. A Justiça do Trabalho, ao criar normas e condições de trabalho nos dissídios coletivos de natureza econômica, por força do exercício do poder normativo, não exerce típica atividade jurisdicional destinada a aplicar ao caso concreto normas jurídicas pré-estabelecidas, mas substancial função legislativa que não se encontra em consequência no âmbito da abrangência da disposição incerta no artigo 15 e 35 da Constituição Federal. Processo TST, relator, ministro Fernando Eizo Ono. Caso não sejam ultrapassadas as preliminares, nós dizemos que nenhuma das cláusulas seria atendível, porque salários, em consequência da Lei 292 de 2001, ainda vigente, os salários devem ser fixados por intermédio da livre negociação. As demais cláusulas, ante a inexistência como um acordo para o juizamento do dissídio, as condições de trabalho somente podem ser fixadas por lei ou pela livre negociação. Assim se requer a extinção do processo sem julgamento de mérito. Muito obrigado. Bom, todos estão esclarecidos e nós vimos que tanto pelas defesas apresentadas pela federação e até alguns sindicatos e as suscitações da tribuna, que nós temos matérias preliminares a serem resolvidas. Então, eu vou passar direto a palavra ao relator, o ilustre juiz Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, e ele poderá, então, se quiser, começar, pode fazer as considerações que quiser, e se entender que
deva julgar dessa forma e ir direto às preliminares. Com a palavra. Presidente, eu vou direto à conclusão do voto. Eu estou rejeitando as preliminares de legitimidade passiva e de carência de ação. Por outro lado, acolhendo a preliminar de falta de pressuposto de constituição e validade do processo por ausência de comum acordo. Julgando extinto feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4º do CPC, com custas pelo suscitante, no importe de R$40, calculado sobre R$2.000, valor dado à causa. Escutei com atenção as sustentações orais, mas não vejo como acolher a ilegitimidade passiva da FIENG, já que, pelo menos com relação à parte dos suscitantes, essa legitimidade é indiscutível. Então, seria o caso, se chegando ao mérito, limitar aí a abrangência de eventual decisão. Mas como a gente não vai chegar ao mérito, conforme a proposta de voto, rejeito, então, a preliminar. É a minha proposta, presidente. Bom, então, proferido o voto, eu vou registrar minha posição, eu sou o primeiro a votar. Quanto à ilegitimidade passiva levantada, eu acho que realmente é para se rejeitar mesmo, porque há legitimidade. Também há uma preliminar de carência de ação, que foi colocada no voto do ilustre relator, que ele está afastando, eu estou de acordo. E quanto à ausência de comum acordo, que ele está acolhendo para extinguir o processo, eu, reiteradamente, desde que a emenda constitucional 45 estabeleceu essa condição, eu sempre votei contra. Nós tivemos um encontro da Matra e da presidência do tribunal, logo que surgiu essa emenda, eu era presidente do tribunal e já naquela época fiz uma explanação em que incisivamente insisti que isso era a verdadeira morte do dissídio coletivo. Eu não posso conceber, eu sei que o meu tempo está encerrando, mas eu vou dar uma continuidade aqui. Eu não posso conceber que, se eu tenho um direito de ação, que eu vá colocar na mão do meu adversário o exercício desse meu direito de ação. Eu tenho que perguntar ao meu ex-adverso, quem eu desejo processar, se ele concorda que eu o processo. Ele não vai concordar nunca. E com isso, o que tem se sentido pelo Brasil afora é a própria decretação da extinção do sindicato da categoria profissional. Porque os dissídios coletivos, sobretudo os de natureza econômica, eram a vida do sindicato. A todo ano, os sindicatos da categoria econômica ajuizavam os seus dissídios coletivos, onde discutiam as cláusulas que achavam necessárias, havia, né, um intercâmbio com a categoria econômica, e daí iam surgindo conquistas, avanços nessa área social. E isso está morrendo. E, respeitosamente, não estou querendo criticar, não, mas o TST tem colaborado efetivamente para isso, porque o TST estabeleceu e tem quase que como dogma essa necessidade de que o polo passivo da relação processual, né, concorde de ser processado ou não pelo polo ativo da relação processual. Isso é uma coisa, na minha ótica, incompreensível. Então, eu, efetivamente, não entendo que essa condição pudesse estar na emenda constitucional 45, e ela não está, na minha ótica. Então, eu, efetivamente, não extingo o processo por essa condição. Eu não acho que esse comum acordo seja condição sine qua non para o juizamento da ação. Então, eu, na minha ótica, afastaria o comum acordo para que pudéssemos avançar e examinar as cláusulas do dissídio coletivo. Doutor Emília. Senhor presidente, da mesma forma, eu estou afastando a preliminar de legitimidade passiva, acompanhando o relator, também acompanho na preliminar de carência de ação e, na ausência de comum acordo, reitero os termos de todos os meus votos proferidos aqui nessa SDC ao longo dos períodos em que participei dessa sessão. Entendo como Vossa Excelência que não se pode conceber a ideia de que haja objeção ao direito de ação. Entendo que não foi essa a intenção do legislador.
E toda a vida, durante toda essa minha participação, eu exarei esse mesmo entendimento. E com todas as vênias aos entendimentos contrários, eu sempre entendi como Vossa Excelência. Então, com relação à ausência de comum acordo, eu me coloco vencida, porque entendo por superar essa questão. Doutor Sebastião. Senhor presidente, essa questão é discutida longamente aqui. Há entendimentos ponderáveis e respeitáveis num e no outro sentido. O texto, a meu ver, foi claro, exigir, apesar de não concordar com a linha adotada. O TST seguiu a literalidade, o Supremo que vai dar a última palavra. Já foi acolhido a repercussão geral no caso, então vamos aguardar o julgamento dessa repercussão geral para dizer o caminho a seguir. É uma questão de autoindagação jurídica, assim que o Supremo decidir, vamos se adotar. Eu, por enquanto, continuo entendendo, na linha da jurisprudência majoritária do TST, da exigência do comum acordo. Então, eu peço vênia e acompanho o relator. Doutora Lucilde. Também entendo que existe a necessidade do comum acordo. Eu acho que a Constituição diz isso e quis acabar com o poder normativo da Justiça do Trabalho. E vamos aguardar, né, o que vai ficar decidido em âmbito do Supremo. E também continuo votando pelo comum acordo e acompanho o relator. Doutora Neymar. Senhor presidente, essa questão eu já me posicionei em outra ocasião, inclusive no ator, eu faço diferenciação entre o dissídio de natureza econômica e o dissídio de natureza de greve. Como o de natureza de greve, pela uma leitura mais literal do dispositivo da Constituição de 114, leva a entender que independe por uma coisa. Então, havendo um dissídio misto, eu entendo que aí sim se aprecie não apenas as questões relacionadas com a greve, mas também as questões relacionadas com as cláusulas econômicas, que elas que levaram ao movimento grevista. Mas a hipótese aqui é diferente. A hipótese aqui é um dissídio coletivo de natureza econômica puro. E, nesse caso, eu acompanho o voto do relator pela exigência do comum acordo. Então, eu acompanho o relator. Doutora Cristiana. Eu tenho julgado no seguinte sentido: eu não tenho considerado comum acordo como pressuposto processual para a construção e desenvolvimento válido do dissídio coletivo. Mas essa egrégia sessão de dissídio coletivo, contudo, tem adotado essa premissa em todos os seus julgamentos, em observância ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição da República. Assim, só ressalvando minha posição assim, em tese, estou me curvando ao entendimento da Igreja SDC, que tem sido maioria, no caso desses autos, e acompanhando o relator. Perfeitamente. Doutor Vicente? Senhor presidente, com relação, eu acompanho o relator e, na verdade, entendo que nesta hipótese aqui, e tem inclusive um artigo escrito sobre a matéria, que fala sobre o fim do poder normativo na Justiça do Trabalho. E eu entendo que o que o legislador constitucional quis fazer aqui foi exatamente mudar o parâmetro dos debates entre trabalhadores e empregadores, privilegiando a autonomia da vontade e as deliberações entre essas duas partes. E retirando do âmbito da Justiça do Trabalho, né, esse poder de amortização das tensões entre trabalho e capital. Então, na verdade, a possibilidade do comum acordo é para a instauração de um juízo arbitral. Né? Quer dizer, há uma tendência de adoção da arbitragem. E, caso não queiram eleger árbitros privados, né, pode-se, inclusive, utilizar a Justiça do Trabalho, né, para a arbitragem. Então, isso é uma faculdade. Eu posso ou não fazer um compromisso arbitral, posso ou não eleger um árbitro. Então, não é uma obrigação, né, e as armas, ou os trabalhadores, têm armas, sim, dentro do direito do trabalho, para lutar contra situações como essa, como, por exemplo, a greve, né, a paralisação da atividade, como agora os bancos estão paralisados, né, fazendo e impondo aos empregadores, né, o ônus da insensibilidade de ouvir as propostas que eles entendem que são razoáveis. Então, a devolução do poder
de dentro do Estado para as partes, é uma situação nova colocada pela emenda 45, que alterou significativamente aquilo que tinha na Constituição anterior, que estabelecia para a Justiça do Trabalho o poder de ditar normas para o futuro. Isso não tem mais na redação do novo texto trazido com a emenda 45. Por isso, acompanho o relator. Doutor João Alberto. Senhor presidente, eu peço, ao ilustre relator, e peço licença a Vossa Excelência para aderir em todos os termos o voto de Vossa Excelência. Eu também não entendo não me passa pela cabeça essa história de pedir autorização em caso de litígio para vir ao judiciário. Isso é um negócio que não... Então, por maioria de votos, prevaleceu o voto do relator, o processo resta extinto sem julgamento de mérito, custa na forma explicitada pelo relator. Vencidos esta presidência, a desembargadora Emília e o doutor João Alberto de Almeida. Pregão o processo seguinte. O processo seguinte é o dissídio coletivo 10.106. Não preciso voltar, não. 10.106, relator, excelente desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, suscitante Federação das Empresas de Turismo e Hospitalidade do Estado de Minas Gerais e outros, suscitado Sindicato das Empresas, dos Empregados, perdão, suscitado Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais. Bom, não temos advogado inscrito, não vou passar a palavra direto ao relator, que faça uma explanação rápida para nós, porque parece que o voto está muito bem já colocado. Doutor Sebastião. Senhor presidente, aqui houve vários suscitantes e ao longo da instrução, bem conduzida pelo doutor Anemar, que formulou duas propostas e eles aderiram a uma delas, e neste caso a grande maioria aderiu ao acordo e nós estamos apenas homologando, com exceção daquela cláusula já prevista em norma do parecer do PN 119, dos não filiados ter obrigação de contribuir com o sindicato, da contribuição assistencial ou confederativa. Então, nessa parte, estamos homologando o acordo e, na parte seguinte, aqui não houve arguição de como um acordo de ofício, eu não arguo, eu não pronuncio, então, teria condição de prosseguir. Mas eu estou extinguindo por outro fundamento. Esse é um caso singular que o sindicato não tem nenhum associado. Só tem cacique. Não tem nenhum associado. E, além disso, não teve nem pauta, nem juntou os estatutos. Então, estou homologando uma parte e extinguindo em relação à segunda, o suscitante restante, estou sintratu contra ele, extinguindo o processo sem apreciação do mérito, sem resolução do mérito. Alguém tem alguma divergência? Alguém discorda? Então, podemos ditar o resultado como julgamento unânime nos termos do voto do relator. Assim o fazemos, então. Algum outro registro, alguma observação? Então, agradecendo a atenção de todos, esgotada a pauta dos trabalhos, dou por encerrada a presente sessão.